Olá a todos, eu sou Letários. E eu sou Dark Arcade. E bem-vindo ao segundo Casal Debate. Casal Debate! E o tema de hoje será... Os animes podem te ensinar algo? Ou será que não? Isso é o que vamos descobrir agora. Antes de começarmos a falar sobre o que pode aprender, o que não é, temos que levar em consideração alguns dois detalhes. Primeiro aqui só estamos relevando coisas que você pode aprender em questão de cultura, ensino e, vamos dizer assim, escolaridade. Então, lições de vida, teoria, filosofia, isso não. Apesar de que também podem ter esses temas em diversos animes tem. Mas vamos ficar com esses três em particular, porque além de ser mais firme, porque você pode aprender mesmo, também é mais comum, na verdade. Sim. Então vamos começar pelo História, que é um dos que é mais fácil se aprender em animes. Muita coisa histórica. É sério, muita coisa histórica. Tem tanto anime. Animes históricos, em particular pessoas, este aqui é um exemplo. O nome deste distinto samurai é Date Masamune. Ninguém mais, ninguém menos do que um dos samurais mais importantes da história do período da Guerra do Sengoku. E esse em especial é do jogo de videogame, que também tem anime, Sengoku Basara, uma das franquias mais famosas sobre a guerra de período Sengoku. Período da guerra de unificação do Japão. No final do período da guerra Sengoku se instaurou o shogunato com o Ieyasu Tokugawa. E sim, tem muita coisa sobre a história do Japão. Além dos videogames, muitos animes sobre a história do Japão, principalmente o período Sengoku. E no Inuyasha é um exemplo. Ele é fantasia, mas se passa naquele período. Então leve em consideração. Embora muitos animes não irão te dar informações precisas, pois eles têm que criar uma história que seja agradável a povo atual, ainda assim muita coisa pode ser aprendida. Sim, muita coisa. E não apenas sobre o Japão. Tem Outro bom exemplo que temos é... as guerras civis chinesas da unificação do Reino Médio. também conhecido como Romance dos Três Reinos. Exato. Mas não acho que só tem da história oriental, não. Também tem algumas coisas da história ocidental. Apesar de que eles usam mais outro ponto para poder retratar. Alguns exemplos de história, por mais que você possa considerar isso mais uma questão religiosa, incluem animes que falam sobre a vida de Cristo. Sim. O período de conquistas. Bastante. Da Europa. Uhum. Cleópatra, tem um filme que até passou no Brasil, um anime de longa-metragem. Uhum. Falaremos dele um dia. E um dos meus favoritos, A Guerra de 100 Anos. Um anime da Guerra dos 100 Anos que eu adorei, que eu assisti recente, que é Jungetsu no Maria. Ele é de fantasia, mas ele trata de questão de religiosidade antiga, religiosidade cristã da França da Guerra dos 100 Anos e a própria guerra. É muito mais. Alguns animes de fantasias que têm inserido alguma coisa da mitologia e da questão histórica, alguns fragmentos, apenas por uma questão de curiosidade. O tema de agora é literatura.
Alguns animes são focados em literatura, às vezes em vários contos, às vezes em um conto só. Tem pelo menos uns 3 ou 5 sobre contos dos irmãos Grimm e de outros autores de literatura infantil. Fora mitologia. Fora mitologia. Mitologia é um bom exemplo, maior deles, por excelência, Cavaleiros do Zodíaco. Melhor até do que Sailor Moon, que pega bastante de mitologia greco-romana. Será que... Medusa era um monstro feminino da mitologia grega. Cada fio de cabelo era uma serpente e tinha dentes de javali e asas douradas. Já o Cavaleiros do Zodíaco, ele é focado mais na mitologia grega mesmo. E ele pega referências da mitologia nos golpes, ele pega referência em tudo. Não é só na questão da Atena, apesar de que tem muita coisa também aqui. Tá meio escapado do lugar. Tá meio escapado do lugar. A gente entende a mitologia grega complicada porque ela tem muita variante. Pois é. Um bom anime que eu posso retratar, que pega geral, história, literatura, mitologia, tudo, seriam as sagas Fates. Que vai sair uma agora em 2017, mais uma, em anime, ou duas. Duas ou três. Duas e um filme. E é bem interessante porque ele pega personagens históricos, personagens de literatura, personagens de mitologia, é geral. Você acaba aprendendo, quando você conhece esses personagens, você acaba aprendendo a sua história, porque você é compelido a querer pesquisar sobre aquele personagem. Não é só isso, também tem literatura geral, mais madura. Tem a Emma de Jane Austen, que é um anime sobre o período vitoriano, a era vitoriana na Inglaterra. Le Chevalier de Néon é um livro da literatura francesa que é pouco popular aqui no Brasil, mas que é bastante popular no Japão e no Oriente. É sobre um casal de irmãos gêmeos que a menina morreu e ele fazia parte da guarda francesa, ele era um mosqueteiro. Ele começou a pesquisar sobre a morte da irmã. Os Miseráveis. Também da literatura francesa, mas esse é extremamente popular. Só que o anime dos Miseráveis não é focado no protagonista do livro mesmo. Ele tá lá, é um personagem super importante, um dos mais importantes da história, mas não é o principal. Ele é parte dos principais. A principal mesmo é a Cosette, nesse anime. Eles focaram um pouco mais na história de vida da menina, que ficou bem fraquinha na maioria das outras mídias, que só tá mais explicada no livro. Choyaku Hakunin Ishu Otakoi, ou popularmente conhecido como Otakoi. Eu tinha que conseguir. Isso é demais. Whatever. Otakoi, como é popularmente conhecido, é um anime todo focado em poesia do período Heian, um dos períodos pré-guerra Sengoku. Retrata a vida da corte e da nobreza imperial, mas através de suas poesias, um conjunto de poesias que um monge budista, que também participou deles, juntou para escrever uma antologia. O que é uma antologia? É simplesmente isso, um conjunto de várias poesias de diversos autores, ou às vezes de um autor só, reunidos em uma única obra. Escolaridade, no geral. Existem muitos animes que eles falam algumas coisas que pelas leis da física, ou da química, ou da matemática, não são 100% verdade. Mas muita coisa do que é dita nesse momento também pode ser algo relevante. Muitas técnicas, habilidades, poderes funcionam na teoria da física e da química, na verdade. Sim, e é isso tecnicamente que eles explicam. Um grandíssimo exemplo é Fullmetal Alchemist, que apesar da alquimia
tudo. Ele volta meio o Edward Jerry, que ensina bastante de química pra gente. Ele também demonstra grande amor pelos estudos, o que isso estimula muita gente a estudar. Isso ajuda pessoas a querer entender melhor como a química, a física Sim. e outras leis da natureza funcionam. Sim, a biologia, a matemática. Uhum. Porque, por mais... Eu mesmo não gosto de números, mas vou falar a verdade pra vocês. Mas por mais que seja que eu não goste, o mundo inteiro é regido por isso, por química, física, biologia. Tem outros exemplos de animes que fazem isso, só que infelizmente a gente não conseguiu lembrar de nada em particular. Temos anime demais, mas... Muitos animes. Um tema bastante importante a abordar, um tema extra, que eu gostaria de comentar aqui. Atualidades, ou coisas referentes a ela. Todo mundo sabe dessas coisas das guerras do Oriente Médio, essas coisas e tal. Terrorismo, questões de armas biológicas, criação de armas biológicas, porque existem bastante. Tem vários animes que são focados em fantasia de ficção científica, mas que revelam muito desses universos. Um grandíssimo exemplo dos que mexe com a questão de arma biológica é Kanan. Outro que fala de guerra e da questão das armas de destruição em massa, Saikano. Sai cano, sai míssil, sai tudo pela saia. Aquele filme é muito... Aquele anime é muito triste. Enfim. É Jormungand. Jormungand. Questão de venda de armas. É muito importante porque o comércio de armas é muito forte até hoje por causa dessas guerras. E mostra ali também realidades que... Sério. Criança que luta, criança soldado... E isso acontece muito na África, no Oriente Médio. E alguns deles conseguem sair dessa vida do meio da guerra propriamente dita, mas ainda está lá inserido de algum outro jeito. É complicado. O Jormungand foca basicamente nisso, além da venda das armas. São questões de atualidades que são importantes a serem vistas nos animes e depois estudados mais a fundo, porque... É questão que envolve muitas vezes política internacional. Pra você não falar besteira, saindo falando besteira por aí, você acaba aprendendo coisas por ter visto o anime e resolvido estudar sobre o assunto. Que querendo ou não, quem tem interesse, quando ouve no anime, acaba indo pesquisar, acaba indo procurar saber e acaba aprendendo coisas que são relevantes pra vida. E acho que com isso é só. Concluímos mais um Casal Debate. Yay! E então, pra não se esquecerem, eu sou Dark Arcade. Letarios. E se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, dar like, ativar o sininho aqui em cima e... Seja feliz. Assista os nossos outros vídeos. Temos mais um Casal Debate, que foi o primeiro, falando da questão do machismo nos animes. É um tema super importante. E... fora os especiais e o casal review tradicional. Então... nos vemos na próxima vez. No Casal Review. Tchau! See ya!